Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. De qual crise nós vamos falar? Da crise efeito ou da crise causa? Porque se examinarmos a palavra crise, nesse momento em que estamos vivendo, tendenciosamente vamos pensar em tudo que está ocorrendo lá fora, afetando as nossas vidas. Mas se formos pensar à luz do Espiritismo, entendemos que o problema não está na crise que está lá fora, mas em quem a produz, que somos nós todos, espíritos viajantes do tempo, refertos de imperfeições, e que por imprudência e má administração do livre-arbítrio fomos produzindo comportamentos negativos para merecermos estar em um planeta de provas e expiações que não consegue sustentar a crise que nós produzimos ao longo das eras. Na Gênese, no 5º livro da codificação espírita, Allan Kardec vai dizer: pululam em torno da terra os maus espíritos, por conta da inferioridade humana. Bem, começamos a entender que nós somos os protagonistas da crise atual, partindo de um princípio que nós naturalmente, atavicamente, não nos demos conta, que é a necessidade de cuidar do mundo interior, a necessidade de resolver a crise que está dentro. De que adianta minimizarmos os efeitos se o ponto causal continua gerando tormento? O tormento que não chega primeiro lá fora, mas avassala a criatura por dentro. Quem de nós não traz imperfeições, conflitos, más tendências, traumas, orgulho e todo esse séquito de imperfeições que carregamos até hoje? Quem de nós não produz isso na sua maneira de viver, ou em casa, ou na sociedade, ou em qualquer lugar que esteja? Então, todo esse material que nós trouxemos das vidas pretéritas compõe o nosso lugar em um planeta de provas e expiações. Ou seja, estamos aqui porque merecemos. Este planeta de provas e expiações que se transforma em educandário nada mais é para educar os espíritos infratores que somos diante da lei divina. O que será mais fácil para o espírito que não compreende isso? Sair apontando os defeitos alheios ou as dificuldades do mundo lá fora? Ou começar a perceber qual o seu papel dentro de um planeta em que tem uma crise na qual ele é afetado? A partir do olhar espírita, compreendendo que a cada um segundo suas obras e a gente só colhe o que planta, então nós temos um convite para não entrarmos no terreno, no espaço de vítima, que aqui não tem ninguém. Se realmente confiamos de que Deus é justo, que partindo da justiça de Deus, não tem aqui ninguém no planeta errado, na família errada, convivendo com as pessoas erradas, enfrentando as dificuldades materiais, emocionais, espirituais equivocadas. Está tudo no lugar. O que nós temos é o que simplesmente merecemos. E veio o questionamento: o que fazer para modificar esse quadro? E é simples saber disso voltando a Jesus, que frustrou a humanidade, nós já dissemos isso aqui umas vezes, quando ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Quando esperávamos, e há pessoas que até hoje esperam, uma bênção que vem do alto. Muitas pessoas frequentam as casas espíritas, os templos espirituais, em busca de alguma coisa que venha de fora e o melhore, ou melhore a sua vida na terra.
Não deveria ser o contrário? A criatura utilizar das experiências terrenas para melhorar-se e poder voltar para a pátria melhor? Não. As criaturas, por uma má interpretação, e isso é atávica, elas continuam muitas vezes, inconsciente, muitas delas, buscando a religião, como se lá pudesse fazer um conchavo, uma permuta, para adquirir tal coisa, para tal coisa ajudar-lhe a melhorar a vida do qual reclama. Freud vai nos perguntar: qual a responsabilidade que você tem em relação à queixa que você produz? Olhar pelo ângulo espiritista, toda a responsabilidade. Porque eu provo daquilo que plantei. Eu nutro daquilo que eu alimentei. Então, se nós entrarmos por este ângulo, comecemos a modificar a postura diante da crise. Porque muitos preferem ficar criticando o que está acontecendo lá fora. Sim, a crítica existe para se falar de algo que não está bem. Mas quando nós temos um comprometimento cristão, espírita, o papel não é você mudar? A tua crítica, ela pode até favorecer como uma opinião a mais a ser pensada, mas você não reencarnou para isso. A verdadeira mensagem que podemos levar para que a vida mude é a mensagem do exemplo, que é a única que arrasta, como diz Emmanuel. Então, falar de como as coisas estão e de como as coisas deveriam é algo dos preguiçosos, moralmente falando. Mas aquele que está implicado em mudar-se, ele entende que, por mais que ele perceba que nada vai bem, é forçoso que ele faça alguma coisa para melhorar o ambiente em que ele habita. É forçoso que ele se modifique para produzir o bem onde ele estagia, no contexto em que ele mantém-se em relação. É esse o comprometimento que Jesus nos convidou, como disse, quando disse: o reino dos céus está dentro de você, como a dizer, olha, a questão não é fora. A questão não é buscar na religião para que esta lhe melhore a vida na terra. Não tem que melhorar a sua vida na terra, porque não é função da religião. A função da religião é mostrar-lhe que você primeiramente não é daqui. E que daqui nada você vai levar. E de que todo prazer fruído aqui nada mais é do que uma perda de tempo, quando se utiliza desse prazer para malbaratar a finalidade principal de aqui está, que é evoluir espiritualmente. Então, quantas vezes nós não estamos sabotando o nosso crescimento espiritual por estarmos focados na busca dos prazeres materiais? Tão somente. Não que deveríamos dar as costas ao mundo e ignorar o que o mundo se nos apresenta. A questão é no sentido de prioridade. O centro espírita, ou a oração, ou a vida espiritual, ela está cronometrada dentro da nossa agenda. Tem os dias específicos, mas o resto das horas é para conquistar o mundo, é para viver o prazer, é para adquirir o ter na terra. Daí, a vida espiritual tem pouco peso para que nós venhamos a modificar realmente a nossa vida. Porque o que é que nós estamos buscando para acessar as nossas crises? Nós estamos buscando minimizar os efeitos, a crise econômica, a crise afetiva, a crise pessoal. Mas qual é o esforço que eu estou fazendo para minimizar a crise que há em mim? Porque todas as vezes que nós nos deparamos com as nossas imperfeições, vícios, más tendências, desequilíbrios, nós estamos dentro da real crise. É esta que fez o mundo tornar-se como está. É esta crise que a religião, ou que as propostas espirituais trazidas por Jesus, desde o momento em que ele construiu este planeta, veio para nos chamar, para nos atentar a isto. Se fizéssemos uma pergunta e cada um responde da forma que quiser, o que você veio fazer no centro espírita? Saiu da sua casa para quê? Para ouvir uma palestra? Para receber um passe? Só isso? Existe algo muito mais sério que, se estivermos atentos, podemos fazer. Às vezes, nem recebendo tanta coisa no templo espiritual. Será se nós viemos para cá na inquietação de que há muitas coisas a se mudar em nós? E dentro dessa inquietação eu busco o espiritismo
para que me ajude a entender em que localização eu devo me situar, o que a vida me convida a mudar, fazer, melhorar. Eu estou realmente preocupado com a minha maneira de agir dentro de casa, no trabalho, na vida comum, na minha vida íntima. Há uma inquietação. Eu entrei por essas portas, inquietado, preocupado com aquele defeito que me arrasta, que compromete o meu comportamento e que produz karmas. Ou eu vim assistir uma palestra. E no final podemos dizer, não gostei da palestra, achei muito ruim. Eu gostei da palestra, eu achei ela muito boa. Sim, mas o que é que isso muda na vida de alguém? No campo religioso, nenhum. O gostar e não gostar não modifica ali nada. Daí, nós não estamos aqui para buscar isso. Nós estamos aqui para buscar o Espiritismo. E daí a necessidade de nos implicarmos com esse Espiritismo para dar conta daquilo que só nós daremos. Joana de Anjos vai dizer no livro Desperte e Seja Feliz, que a criatura, no campo da modificação interior, ela vai transitar-se por um caminho solitário, intransferível e pessoal. Ou seja, ninguém tem a tarefa de fazer isso. Como nós todos sabemos, nem Jesus fez, porque não podia, não por ausência de moralidade, porque ele não poderia transgredir a lei de Deus. Cabe a cada um dar conta de si. Foi por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. E até hoje estamos lidando com a mensagem de Jesus, mas ela passa pela borda, ela passa bem distante de nós, quando, sem percebermos, utilizamos a relação com o pensamento de Jesus para amainar, para equilibrar a vida material. E muitas vezes não há em nós uma aproximação dessa mensagem para uma recuperação interior. A própria Joana de Anjos vai dizer em outra frase, trabalha-te, porque tudo deflui disto. Para que perdermos tempo? Ficar tentando mudar os outros, mudar o mundo ao nosso redor, se não há um comprometimento sério e grave com a nossa mudança. É esta a crise da qual queremos falar. A outra não nos interessa, porque a outra nada mais é do que um efeito, que sanada a causa, fenece. Ao invés de ficarmos diante da tecnologia, da internet, criticando aqui, acolá, dizendo isso, dizendo aquilo, ponha-te no teu lugar de dar o exemplo. Nós conhecemos a frase de um pensador que diz, ao invés de dizer para onde o outro deve ir, vá na frente. Como Jesus fez. Lembremos que ele passa na terra, demonstra do que o amor é capaz de fazer no ser Filho de Deus, que é ele, e já perto da sua partida ele diz, quem quiser vir após mim, quem quiser. Que pegue sua cruz, assuma sua, esqueça de si mesmo e vem. É quem quiser. É o poder do livre-arbítrio. E aí fica a pergunta para nós, quem é que quer? E lembrando de Emmanuel no livro Fonte Viva, quando ele diz, Jesus diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus diz, quem quiser vir a mim, após mim. E aí Emmanuel termina o texto dizendo, já consegues ir? Bem, se nós não estamos interessados nessa vinculação com Jesus, o que é mesmo que nós estamos fazendo aqui? Quando a doutrina espírita nada mais é do que o retorno de espíritos mensageiros de Jesus para nos fazer lembrar o que ele disse e dizer aquilo que à época ele não podia falar. Para quê? Para entendermos a nossa finalidade, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Se não há esse interesse, o que é mesmo que nós estamos buscando na doutrina espírita? O que é mesmo que estamos tentando conseguir com essa relação? Por isso que nós estamos sendo chamados à medida que vamos conhecendo o Espiritismo. Cada um tem que mudar. Qual terá sido a minha função vindo da minha casa para aqui? Apresentar uma verdade para vocês? Se for assim, eu tendo a cair nas malhas da própria queda.
Eu não vim trazer uma verdade para vocês. Eu vim falar de uma verdade que também estou buscando. De diferente aqui só existe 2 fatores. Eu estou em pé falando, vocês estão sentados ouvindo. Estamos na mesma nau. Alguns que erraram mais têm que vir à frente para tentar falar daquilo que um dia malbaratou. Mas a questão é, qual é a real crise que nos incomoda? Porque se formos buscar no campo do ter, quantas pessoas não têm tanta coisa? E quando vão ser sondadas, estão profundamente infelizes pela depressão, pela síndrome do pânico, por processos fóbicos, transtornos de toda jaez, desequilíbrios de todas as montas, pensamento, ideação suicida. Sim, não tem tudo? Qual é o problema? Então, o que é que nós estamos buscando? Para entender que esta mensagem que Jesus nos trouxe, ela tem que ter um significado para nós. E Jesus tem que mudar para nós o lugar em que Ele ocupa. Para nós Ele é o que salva, e nós já sabemos que Ele não salva ninguém. Ele salvou a si mesmo. E quando saiu crucificado, crucificados ficamos com as nossas imperfeições. A criatura humana está em crise porque ela quer conseguir deter, construir, fomentar a felicidade na terra. No ter, no fluir o prazer, no gozar as coisas do mundo. Então, ela jamais vai conseguir isso. Primeiro porque ela não é daqui. Joana de Anjos vai dizer no livro Vida Feliz: construa a tua felicidade não em cima de coisas e de pessoas. Porque as coisas o ladrão rouba e a traça consome. E as pessoas desencarnam, abandonam-te, significando dizer que a dita felicidade é temporária e sempre correndo ameaças. Daí ela vai dizer: sustentai e produzi a vossa felicidade na vida interior. Através da sua mudança moral, constatarás que é aí o terreno seguro para estar no mundo de crise em paz. Estar no mundo de tormentas firme. Estar no mundo de aflição, mantendo a tranquilidade. É esta possível felicidade que nós podemos ter aqui. A felicidade de dentro, aquela que a consciência não vem acusar. Aquela que depende de alguns esforços para nós. Então é importante começarmos a analisar o que nós estamos fazendo dessas nossas relações com a vida espiritual. Estamos iniciando 2018, não é? Quantas vezes nós não participamos de palestras, de cursos, de seminários, de congressos, de semanas espíritas? E aí vem a necessidade, quem sabe, de fazer um balanço. Deixa eu examinar, depois de tanto tempo adquirindo conhecimento, como está o meu nível moral em relação ao que eu aprendi? A par e passo? Ou tem um descompasso aí? Porque qual é a tendência do espírito que se depara com a verdade? Aplicá-la na própria vida. Bem, se não está aplicando, está fazendo o que mesmo? Com isso que aprendeu. Não é? E aí a gente ouve dizer: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. A vida que é tua e ninguém pode fazer nada. Só cabe a você fazer esse processo de evolução. Está mesmo evoluindo? Estamos mesmo evoluindo? Diante de tantas verdades que nos chegam, são estudos a semana inteira. E temos uma habilidade, isso é da criatura humana, de apresentar a verdade, exatamente o que eu estou fazendo aqui. Agora, quando eu penso em aplicar o que eu estou fazendo aqui, é outra coisa. Porque isso exige de nós falar, como diz o ditado, o falar é fácil. Constrói-se algumas ideias, elabora alguns pensamentos e lança. Sim, mas nós estamos falando aqui de algo que estamos implicados também. E são coisas espirituais. Então, essa minha relação com o dizer, com o ensinar, é só daqui para lá? Uma vez um espírito me disse o seguinte: todas as vezes que você for passar uma mensagem, seja ela de que forma for, no sentido do bem,
poste-se como um carteiro, só com uma diferença. Antes de passar a carta, leia. Então, seria muito fácil chegar aqui na frente e, de forma mecânica, toma a verdade para vocês. Que beleza, não é? E sair por aqui como alguém que se sente em algum lugar. Nós vamos, ao longo do tempo, nós vamos percebendo que falar disso, esse falar tem que ressoar primeiramente dos nossos ouvidos. Precisamos começar a ouvir o que falamos. Basicamente é isso que acontece num consultório psicológico. Quando vamos procurar o psicólogo, e aí a gente diz, esse psicólogo fala muito, mas a finalidade não é ele falar, é você. Se você está dentro de um emaranhado de conflitos, é porque você não se ouve, não se percebe e não toma o lugar daquele que quer resolver-se. Então o psicólogo, ele é meio que uma paisagem, né? Um semblant, como vai dizer Lacan. Aquele que está meio que distante, meio que fora, para que o indivíduo se implique com o seu processo, que se entenda e se organize da mesma forma. É o Espiritismo, é Jesus. Perceba a metodologia ou a maneira que Jesus nos tratou. Em momento nenhum ele coloca uma fala que nos deixa dependentes. Ele sempre entrega cada um a si mesmo. Agora vá, olhe, não tornes a pecar. Endereçando à criatura um convite para que ela assuma aquilo que ela provou de uma ação mal feita. Então, Jesus sempre tinha esta finalidade de fazer com que a criatura percebesse que ele não era guia no sentido de arrastar súditos. Ele é guia e modelo, que está lá no Livro dos Espíritos, no sentido de aquele comportamento é o que se deve ser seguido, mas não no sentido da personalidade que guia, do ser que é líder que vai na frente. Não. Ele não vai na frente. Neste sentido, não. Mas na época esperávamos que ele fosse. Até hoje, a religião para nós, muitas vezes, se nós não nos atentarmos, é uma bengala. Então, eu não estou bem, eu vou pedir um passe. Eu não estou bem, eu vou colocar meu nome na reunião mediúnica. Eu não estou bem, eu vou fazer isso, eu vou frequentar, eu vou visitar. Não que isso seja errado. Mas a gente deve analisar assim. Eu não tenho condição de ir a um centro espírita naquele momento em que eu não estou bem. E aí, eu vou fazer o quê? Eu não vou utilizar o que eu tenho? E eu tenho o quê? Tem fé? Pode fazer uma oração? Pode se ajustar ali naquele momento? Olha, eu estou passando mal, vou pedir um passe. Você não pode produzir energias positivas para si mesmo? Precisa dar do outro? E se não tiver condição de ir no passe? Vai fazer o quê? Desmaiar? Cadê a força que é tua? Aquela que Jesus disse, vós sois deuses, sabia? Podeis fazer muito mais do que eu faço. Cadê essa força? Então há muitas criaturas inconscientemente estão buscando a casa espírita de braços cruzados, dizendo, agora me sirva, agora me ajude, agora me levante, agora me oriente. Ainda mais se essa casa tiver espíritos manifestando e dando conselhos. Aí é que a casa abarrota de pessoas. Porque a fenomenologia ainda encanta as criaturas preguiçosas moralmente, que não querem mudar, mas quer saber para onde se deve ir, quer ter orientações fáceis e rápidas, para não ter que fazer o sacrifício e o esforço necessário para ter o mérito de conseguir o que tanto busca. Então falou de mediunidade, as pessoas, curso de mediunidade abarrota. As pessoas ficam interessadas em saber, é necessário avaliar, é para que mesmo que eu quero saber a mediunidade? Eu quero trabalhar na mediunidade. Antes de estudar a mediunidade, leia o livro Emmanuel. O primeiro livro psicografado por Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo dos médiuns, e veja exatamente o que é que nós estamos querendo entrar. Daí é um interesse de buscar esta fenomenologia para nos ajudar. E eu, quando é mesmo que eu vou me implicar comigo? Quando é mesmo que eu vou entender que eu sou filho de Deus?
Eu tenho que potencializar o que tenho de melhor, eu tenho que confiar na minha força, eu tenho que exercitar todos esses atributos que Deus nos deu. A gente sempre repete isso, porque as pessoas, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar na doutrina espírita arrastando os atavismos das religiões passadas. Então nós vamos ter os rituais, os encontros, e tudo vai virar ritual, e a criatura vai estar sempre em busca de uma bênção, vai fazer a caridade para receber, e vai ser todo aquele movimento. Quando o principal, que é mudar, evoluir, ela não se envolve tanto. Ela acha que estando no centro espírita, frequentando a semana inteira, está ótimo. Será? Porque a questão não é onde eu estou, disse meu espírito. A questão é como você está. Então há pessoas que podem estar num bar sentado tomando uma cerveja. E há quem olha e fala: Ave Maria, olha, eu estava lá no centro orando e aquele está perdido na cachaça. Será mesmo? Quem tem olhar para sondar tão fundo? Será se aquele que está ali, que não está vinculado, está pior do que nós? Porque aquele que está em um ambiente propício para evoluir e não evolui, aí o caso é mais grave. Mas aquele que está lá, que não está comprometido, que pouco sabe, é um cego, vai cair do buraco, não tem problema. Mas aquele que enxerga cair, aí é outra questão. Então é pensar em como nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual. Porque nós estamos diante de um fenômeno muito grave. E um fenômeno que se configura a real fatalidade na vida, a morte. Não é uma coisa que vai acontecer com o outro. A gente sabe que é fenômeno da natureza, vai acontecer. E Joana de Anjos, no livro Jesus e a Atualidade, ela fala uma frase que pode nos levar a fazer sempre uma reflexão profunda. Ela diz assim: o que de real você levaria agora, caso a morte lhe chegasse exatamente nesse instante? O que de real você levaria? Pronto. Se nós começarmos a fazer essa reflexão, nós vamos entender que se ela não está marcada, se nós não trouxemos a ideia de quando ela vem, por que tanta tranquilidade às vezes nós temos para deixar para amanhã a urgência da mudança de hoje? Como se soubéssemos que ela fosse demorar muito. E quando ela chegar, como parafraseando Jesus, chega e fala: vamos. Não, eu preciso fazer isso. Vamos. Não, eu preciso falar com alguém. Vamos. E leva. E aí? Então, nós precisamos voltar para a instituição em que estamos frequentando, entrar nela diferente. Eu não vim buscar nada aqui, eu vim buscar a minha reflexão com Deus, a minha avaliação comigo. Eu preciso entrar em contato com os meus mentores da forma que eu puder, na minha busca. Eu preciso sair daqui inquietado, eu preciso sair preocupado. Se eu não estou inquietado, se eu não estou preocupado com a minha mudança, aí está o ponto grave. Aí está. Então, se nós começarmos a perceber essa crise que está lá fora, nós, como espíritas e cristãos, nós vamos começar a perceber se nós somos um fator de paz na crise que nós reclamamos ou de perturbação. Quando a gente recebe, por exemplo, um vídeo no WhatsApp, por exemplo, ou um comentário assim, rechaçando alguém, fazendo gozação com alguém. Já viram os vídeos que filma a pessoa, o idoso, sem saber de que está sendo palco das risadas do Brasil inteiro, porque está espalhando, viralizando, A gente sai filmando pessoas que sobem uma escada rolante ao contrário, e aí espalha e vamos rindo. Isso é do espírita mesmo?
Essas postagens das redes sociais em relação aos políticos, escrachando-os, é do espírita mesmo. Aquele que está lá, esteja como estiver, seu irmão. E cada ofensa que ele leva para lá, você transgride a lei de amor. E terás que dar conta. Se prolifera o mal, que André Luiz disse para não darmos atenção, serás responsável para responder por toda a perturbação que criastes no planeta que você considera em crise. Quando Deus for avaliar a nossa passagem na Terra, Ele vai simplesmente, dentro das suas leis, dizer: bem, agora nós vamos ver qual foi a sua contribuição no planeta. Ou na fomentação da crise que você reclamava, a parte que é tua, ou a paz que você tentou plantar onde estavas. E é a partir daí que nós vamos percebendo que se estabelece a verdadeira justiça. Joana de Ângeles vai dizer: floresça onde Deus te plantou. Ao invés de reclamarmos o terreno, é aqui que Deus implantou. Então eu preciso trazer uma contribuição para este mundo de crise. Então, será mesmo atacando, criticando, fazendo zombarias? Há absurdos que estão rondando na internet. Eu abro até um parênteses para dizer uma coisa, que estão publicando muitas mensagens com o nome de Chico, com o nome de André Luiz. Por favor, vou fechar o parênteses daqui a pouco. Quando receberem uma mensagem assinada por Chico, ou André Luiz, ou Emmanuel, no WhatsApp, seja onde for, busque a fonte. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um trecho bem pequeno. E quem conhece Chico Xavier não precisa nem fazer pesquisa. O trecho do texto que me chegou dizia assim: então, falando de várias pessoas para não julgar, então se você ver uma piriguete, você não a trate mal. O termo não existia na época de Chico, e nem se existisse, Chico utilizaria uma palavra tão baixa diante de um homem tão nobre que era. E todo mundo espalhando. E lá o nome Chico Xavier. Então nós, para preservar o pensamento espírita, não vamos acatando tudo que tem aí não. Um dia chegou a mensagem de Chico, que era nada mais nada menos do que a frase de John Lennon da música Imagine. Então lá Chico Xavier, todo mundo que lindo. Então, o que é que nós estamos fazendo? No campo da vida familiar, no campo da vida profissional, no campo da vida de relação, no campo da relação com a tecnologia, o que é que nós estamos fazendo para melhorar a crise? É o teu papel. Não queremos, a justiça, a lei divina não quer saber o tamanho da crise. A lei olha para você e fala: não, eu sei que ela é grande, mas eu quero saber a tua parte. Qual é a tua? É aumentando ela ou diminuindo? Porque a crise começa dentro de casa. Começa dentro da vida interior. E tumultuado, perturbados que estamos, geramos essa perturbação dentro de casa, que por sua vez extrapola e vai para a sociedade. Porque os que estão ali vão entrar em contato com outros. E aí, essa geração de problemas. No trabalho levamos as nossas mazelas. Então, é isso que vai ser aliviado. Então não é apontar culpados, porque no olhar de Deus, Ele vai olhar um por um, porque Jesus deixou bem claro: a cada um segundo suas obras. Então não nos interessa a multidão. A lei vai para o individual, não para o coletivo. Diga lá qual foi o teu tijolo plantado aí nesse mundo de regeneração que está em crise. O que você contribuiu? E vai o Evangelho ressaltar que o que para nós não tem valor, para Deus tem muito significado. O que para nós tem muito significado, para Deus não tem valor. Então essas simples ações que fazemos, não é? Essas simples coisas que fazemos, e vamos falar aí das redes sociais nesse sentido, essas simples coisas que nós alimentamos, a lei computa. E aí, tudo isso vai somar para a avaliação do papel do espírita cristão em tempos de crise.
Qual deve ser mesmo a nossa função em tempos de crise? Aumentá-la? Qual deve ser? Ou fazer de conta que está tudo bem? Ou proteger só os meus? Ou tentar, dentro daquilo que lhe é demanda, dentro daquilo que lhe é crise, onde você está, não ser fomentador da crise, não ser aquele que produz a perturbação, o desequilíbrio, a cisânia, a separação, a discórdia. Como é que nós podemos dominar isso? Fazendo o trabalho moral. E aí é que entra o centro espírita. Então, estar aqui, tomemos cuidado, para isso não virar um ritual. Chegou, sentou, ouviu, tchau, foi embora, semana que vem, sentou, veio. Não. Porque cada dia que voltamos aqui, aproximamos um pouco mais da desencarnação, diferente da semana passada. E o tempo está indo, e o que você está fazendo? Então, é isso que nós precisamos nos preocupar, no sentido de, eu preciso modificar, não vou me tornar anjo amanhã, mas Deus não quer anjos aqui. Deus quer que, pelo que já recebemos, desde Jesus ou até antes dele, já temos condição de nos esforçar para nos tornarmos melhores, nos inquietar e dar conta da nossa vida. Lendo o verdadeiro espírita do Evangelho segundo o Espiritismo, algo me chamou a atenção. Temos usado um termo que fala: o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e se esforça para domar as suas más inclinações. Leamos o parágrafo anterior, que Kardec vai dizer: o verdadeiro e sincero espírita está em um estágio superior. E aí ele começa a declinar todo o comportamento do espírita, está no estágio superior. Então nós resolvemos pular para o outro capítulo que cabe mais para nós, né? De fazer a transformação moral e lutar para domar as más inclinações. Então, há muito para se buscar. E cada um tem que estar comprometido com essa mudança. Por quê? Eu não sei se é importante é claro que é importante enfatizar, mas lembra quando Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? A condição para amar a Deus e ao próximo é como a si mesmo. E aí, você se ama? Eu me amo. Então, se você se ama, você prioriza o que vai ficar com você quando sair daqui. Você prioriza aquilo que a matéria não vai absorver. Você prioriza a extinção de tudo aquilo que provoca sofrimento em sua vida. Você prioriza a renúncia de tudo aquilo que te entorpece e te leva à infelicidade. É este o alto amor preconizado por Jesus. O amor parte de nós quando nos amamos, e aí ganha extensão para o próximo, até um dia chegarmos ao topo, como Jesus chegou, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então não é uma questão, é uma questão de amor a si. Se você se ama, se preocupe contigo. Não se distraia tanto com as coisas lá fora. Que viva as coisas no mundo, mas que tire um tempo para você. Porque naquela hora máxima da desencarnação, ninguém realmente vai poder entrar naquele processo. Fica você e a sua consciência. Então, o que é que custa tirar da sua agenda um momento e refletir severamente sobre como você está realmente diante do pensamento de Jesus? Será se eu estou realmente fazendo os esforços que precisaria? Ou eu estou levando isso a banho-maria? Na casa espírita ou no trabalho espiritual, seja lá o que for, mas arrastando imperfeições? Não é por aí. Então, o que é que custa, por amor a nós, dê os braços de vez em quando à solidão que tanta gente foge? Quando diz alguns pensadores que a solidão ela vai te levar a encontrar com a única pessoa que você tem, você. E talvez seja por isso que as pessoas fogem da solidão, porque ver-se dói. Ver-se leva-nos a perceber que há imperfeições a mudar, e isso dá trabalho. Então é melhor ver o outro.
Então fulano é assim, fulano é mais fácil. Então talvez fujamos da solidão. Ou colocamos alguém para nos implicarmos com o outro e não nos depararmos no que outro pensador diz da religião, que é a sala de audiência de Deus. Um lugar onde estamos só nós e a inteligência divina que nos envolve. Então, o que isso pode ser de ruim? Não estão os espíritos nos pedindo, nos tornarmos seres angélicos e abandonar o mundo. Mas o grande desafio nosso é estar no mundo, sem ser arrastado por ele. Diz Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior: um arrastão varre a terra. Tende tento para não ser desarrastado de roldão. Então, cadê a casa que Jesus falou? Ela está assentada sobre uma rocha segura, porque as tempestades estão chegando. Estão afetando-nos. A violência graça, os vícios entorpece. A má administração dos poderes, o suborno, a corrupção, tudo está tomando conta. E aí, espírita, quando Jesus disse, perseverai até o fim, será salvo. E aí? Recua e reclama? Ou trabalha-te e apresenta-se onde você estiver como um ponto de esperança de que a humanidade pode mudar? Eu não posso ser fomentador do pessimismo, da descrença, do desespero. Eu sou filho de Deus e, por ser espírita, é forçoso que eu produza o que há de melhor, mesmo enfrentando as minhas dificuldades. Vai Joana de Ângeles também dizer, no primeiro livro psicografado por ela, Mestre de Amor, por Divaldo Franco, que ela diz: ainda imperfeito, ou embora imperfeito, por mais que você carregue suas mazelas morais, por mais que você tenha seus conflitos, suas dificuldades, não deixe de fazer o bem, não deixe de trabalhar para produzir o bem, não deixe de se esforçar para modificar-se. Nós estamos arrastando aí o que ela vai chamar de heranças do primitivismo. Não podemos nos tornar anjos de uma hora para outra, mas já podemos nos inquietar para tanto. Ou começar a estabelecer um projeto. Não há tantas metas para um projeto na Terra, um crescimento profissional, não há tantas metas para uma viagem, para uma família. Cadê a meta espiritual? A sua, a nossa, onde é que ela está? Para onde eu devo ir? Aonde eu tenho que chegar até a existência finalizar? Partindo de um autoexame das imperfeições que me maltratam, que me encarceram na inferioridade. Esta meta espiritual é da criatura que se ama, que tira seu momento, aqui, agora, ou em qualquer lugar, para buscar a parte que lhe é pedida na reencarnação. Joana retorna a dizer: a criatura tem por objetivo, princípio, ao reencarnar, evoluir. Caso isso não esteja acontecendo, a criatura está equivocada na existência. E aí vem a força de sofrimentos e inquietações diversas, porque a lei exige que todos nos tornemos um dia espíritos puros, e para os espíritos preguiçosos, somente essas forças poderosas da dor. E é por isso que, para finalizar a nossa palestra, é por isso que nós estamos nesse momento de regeneração. Não entremos nessa ideia mística e fantasiosa de que está vindo a regeneração e que espíritos iluminados estão reencarnando para mudar o mundo. Queira estar no meio deles. Se implique com a sua mudança, demonstre a Deus que você realmente quer e luta para isso, para seres eleito, para poder gozar a real paz de um mundo que vem aí, porque regeneração de mundo vai ocorrer com a regeneração dos mundos interiores. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo ele estava falando? Primeiramente, ele não veio na postura de guerreiro para vencer mundo nenhum. Muito pelo contrário, ele era a paz reencarnada. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Ah, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. É este o mundo que Emmanuel vai dizer que forte é quem vence o mundo interior.
Então, se nós entrarmos nessa reflexão, conosco, por amor a nós, estaremos, sem perceber, produzindo uma melhora vibratória em nossas vidas. E essa melhora vibratória vai somar-se com as outras mudanças que estão ocorrendo por aí afora e aumentando a luz no planeta para bater de retirada essas trevas que têm consumido a todos nós. Entidades das esferas mais baixas estão conosco, influenciando os nossos pensamentos, para perdermos o endereço de Deus, para perdermos o endereço da mudança moral e nos enlouquecermos nestas paixões. Daí vem esses espíritos inimigos querer nos atormentar. Então nos protejamos, não com oração para expulsar, não com passe para afastar, não com desobsessão para distanciar, não, isso é paliativo. O que realmente nos distancia do mal é retirando o mal que os atrai. Daí, é neste momento de regeneração que nós precisamos perceber que há um mundo aqui para ser regenerado. E que a partir de agora comecemos a entender que o tempo urge e eu não posso perder mais tempo, porque eu quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, necessário se faz que eu nesta hora comece a pensar e fazer um balanço da minha vida interior e assumir a administração desta vida, para que eu possa, por esforço próprio, poder gozar um dia da paz que fui eu que a construí, poder merecer essa paz e um dia dizer, já não sou eu que vivo, é a proposta de Jesus que vive em mim. Muita paz.